Aumenta em quase 200% o número de mortes em decorrência da gripe no Brasil. Conselho Nacional de Justiça intima o juiz Moro e desembargadores sobre decisões na soltura do ex-presidente Lula. Ex-ministro Gedel Vieira Lima é transferido para a ala de segurança máxima do Complexo da Papuda. Maior traficante de armas do Brasil é condenado a mais de 12 anos de prisão nos Estados Unidos. Médico responsável pela morte de cliente no Rio é preso depois de 4 dias foragido. Pesquisa revela que quase todos os pacientes de São Paulo já tiveram problemas com plano de saúde. Parlamento de Israel aprova a lei que define o país como um estado exclusivamente judeu. E em Mato Grosso do Sul, o hospital se prepara para implantar serviço de transplante de medula óssea. Agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Ótima noite para você. Pela primeira vez, 3 órgãos vão reunir esforços para fiscalizar suspeitas de uso de dinheiro para a Caixa 2 nas eleições de 2018. A ideia é prevenir possíveis crimes de lavagem de dinheiro de candidatos e doadores, por meio de uso de recursos em espécie, dinheiro vivo mesmo. Ainda faltam alguns meses para as eleições de outubro, mas nos bastidores o trabalho dos órgãos de controle já começou. Tudo para evitar o chamado Caixa 2, prática ilegal de não declarar dinheiro de doações nas campanhas eleitorais. A Receita Federal, o COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, e o Tribunal Superior Eleitoral vão reunir esforços e intensificar a fiscalização de candidatos que declaram informações falsas à Justiça Eleitoral e ao Fisco, como, por exemplo, guardar dinheiro vivo em casa sem, na verdade, possuírem o recurso. Para investigadores, casos assim podem configurar pré-lavagem de dinheiro, uma tentativa de transformar a sobra de campanha em dinheiro próprio ou de custear de forma ilícita gastos eleitorais. O TSE divulgou valores em espécie declarados nas 2 eleições passadas. Em 2014, foram declarados 300 milhões de reais em dinheiro por 7,6% do total de 26.259 candidatos. Já em 2016, quando foram eleitos prefeitos e vereadores, 12,28% dos 497.697 candidatos declararam possuir 1,679 bilhão em espécie. Após a proibição, em 2015, do financiamento de campanhas por empresas, o Congresso aprovou no ano passado, depois de muita polêmica, a criação do fundo eleitoral de cerca de 2 bilhões de reais para as eleições de 2018, abastecido com recursos públicos da União. O cruzamento de dados vai ser uma das técnicas utilizadas pelos órgãos de controle para identificar casos suspeitos. Mas o TSE não descarta a possibilidade de um fiscal ir até a casa de um político que está sendo investigado para averiguar se, de fato, a pessoa tem o dinheiro guardado. É que, de acordo com a legislação brasileira, a Receita Federal pode intimar o contribuinte para provar se o que foi declarado realmente está correto, sem a necessidade de uma autorização judicial. Como as campanhas também podem ser financiadas por pessoas físicas, o foco também será o monitoramento dos doadores para identificar se o valor doado foi feito por algum laranja. O método que será empregado, no caso da Receita, foi testado recentemente em Santa Catarina, na Operação Tio Patinhas, uma referência ao personagem das histórias em quadrinhos que mergulhava num rio de moedas. O fisco mapeou que em 2017, na região, 621 pessoas haviam declarado manter R$1 milhão ou mais guardado dentro de casa. Com base nessas informações, os auditores visitaram esses contribuintes para saber se realmente o dinheiro existia e qual era a fonte geradora do montante. É que, segundo esse auditor fiscal, manter tanto dinheiro em espécie em casa pode ser indício de muitos crimes. O mais grave é corrupção, desvios de recursos públicos. Também temos casos de preparação para sonegação futura
em que você cria um colchão para esconder uma variação patrimonial descoberta futura. Começam amanhã as convenções dos partidos para definir os candidatos à presidência da República nas eleições deste ano. Até agora, são 18 pré-candidatos. O número de possíveis candidatos à presidência da República pode cair, porque partidos como o DEM, o SD e o PCdoB ainda estão avaliando se farão alianças para apoiar outras chapas. Nesta sexta-feira, 2 reuniões vão decidir se Ciro Gomes é o candidato do PDT e Paulo Rabelo de Castro do PSC. No mesmo dia, o PSOL deve confirmar a chapa de Guilherme Boulos e Sônia Guajajara. No domingo é a vez do PSL conversar sobre a candidatura do deputado Jair Bolsonaro, as alianças possíveis e também o nome do vice para compor a chapa. Todos os partidos têm até o dia 5 de agosto para confirmar todos os nomes, que devem ser registrados no Tribunal Superior Eleitoral até o dia 15. E a presidente do Superior Tribunal de Justiça, Laurita Vaz, decidiu hoje manter a decisão do presidente do TRF4, que determinou que o ex-presidente Lula deve continuar preso. Já o Conselho Nacional de Justiça informou hoje que o corregedor intimou os desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região a esclarecerem as decisões conflitantes envolvendo um pedido de liberdade de Lula no último dia 8. Também deverá prestar esclarecimentos sobre o caso o juiz Sérgio Moro. A presidente do Superior Tribunal de Justiça, Laurita Vaz, decidiu não julgar uma solicitação da Procuradoria-Geral da República para que eventuais ordens de soltura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva só pudessem ser executadas com autorização do STJ. O pedido da PGR foi feito depois que, no último dia 8, por 2 vezes, o desembargador plantonista do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Rogério Favretto, mandou a Polícia Federal libertar o ex-presidente, atendendo a um habeas corpus apresentado por deputados do PT. No mesmo dia, a decisão acabou derrubada por ordem do presidente do TRF4, Carlos Eduardo Thompson Flores. Laurita Vaz sequer analisou o pedido da PGR por considerar que o próprio presidente do TRF4, Thompson Flores Lenz, já havia solucionado a controvérsia sobre quem teria competência para tomar decisões no processo do ex-presidente. No mesmo dia 8, Thompson Flores fixou a competência do relator da Operação Lava Jato no TRF4, desembargador federal João Pedro Gebran Neto, para decidir sobre o pedido de liberdade apresentado pelos deputados do PT. Gebran disse que Lula não poderia ser solto por ordem do juiz plantonista do TRF4, Rogério Favretto. Já o Conselho Nacional de Justiça informou que o Corregedor Nacional de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, intimou Rogério Favretto e Gebran Neto a esclarecerem as decisões conflitantes expedidas por eles no dia 8. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, também pediu ao órgão a aposentadoria compulsória de Favretto por entender que ele adotou um procedimento incompatível com a dignidade, a honra e o decoro de suas funções, por decidir soltar Lula contrariando decisões do TRF4, do STJ e do Supremo Tribunal Federal. Também deverá prestar esclarecimentos o juiz Sérgio Moro, que no episódio se manifestou junto ao TRF4 contra a soltura de Lula por Favretto. Todos os magistrados terão até o dia 15 para se manifestarem sobre o episódio no CNJ. Os processos tramitam sob segredo de justiça por determinação do corregedor. Já a ministra Rosa Weber, presidente eleita do Tribunal Superior Eleitoral, rejeitou um pedido para que o ex-presidente fosse declarado inelegível, antes mesmo de a candidatura dele ser registrada. O pedido foi apresentado por integrantes do Movimento Brasil Livre na semana passada. Lula está preso desde abril em Curitiba, condenado em um processo relacionado à Operação Lava Jato. Em janeiro deste ano, após a condenação, o PT lançou o ex-presidente como pré-candidato ao Palácio do Planalto nas eleições de outubro. De acordo com o partido, o registro da candidatura acontecerá em 15 de agosto, quando o prazo será encerrado. A ação analisada por Rosa Weber pedia a concessão de uma liminar para declarar, desde já, inelegibilidade de Lula. Ao analisar o caso, a ministra entendeu que os integrantes do MBL não têm legitimidade para apresentar esse tipo de pedido e, por isso, decidiu que sequer analisaria o caso. Rosa Weber destacou ainda que o pedido é impertinente, pois somente pode ser questionada após a escolha do candidato mediante convenção partidária e após o registro de candidatura.
Após a decisão de Rosa Weber, a defesa do petista afirmou que a mensagem clara do despacho da ministra é a de que o direito não pode ser sacrificado para sacar Lula da disputa fora das regras vigentes. O ex-senador Luiz Estevão, o ex-ministro Gedel Vieira Lima e o ex-deputado Márcio Junqueira, presos no complexo da Papuda, em Brasília, foram transferidos hoje para a ala de segurança máxima da penitenciária. Essa decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal foi tomada após denúncias de que os políticos eram privilegiados com regalias na cadeia. Luiz Estevão, Gedel Vieira Lima e Márcio Junqueira estão agora em celas individuais, de aproximadamente 6 metros quadrados. O banho de sol também passa a ser individual e eles não deverão ter contato com outros detentos. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, antes, os presos ficavam em celas coletivas, no bloco 5 do Centro de Detenção. Agora, eles passaram para o pavilhão de segurança máxima da penitenciária. No dia 17 de junho, a Polícia Civil do Distrito Federal fez buscas nas celas onde estavam o ex-senador Estevão e o ex-ministro Gedel. As buscas, deflagradas pela Coordenação de Combate ao Crime Organizado da Polícia Civil do Distrito Federal e autorizadas pela Justiça, foram feitas a partir da denúncia de um preso. Esta não é a primeira vez que a Justiça do Distrito Federal determina que o ex-senador Luiz Estevão fique isolado no complexo da Papuda, por falta de disciplina. Em janeiro de 2017, uma revista na cela do empresário e na cantina do bloco foram encontradas na cela cafeteira, cápsulas de café, chocolate, massa importada, entre outros itens, com anotações que indicavam que os produtos pertenciam aos 3 presos. O Ministério da Saúde divulgou hoje que o número de mortes por gripe no Brasil triplicou em 2018. Só no primeiro semestre foram registradas 839 mortos pelo vírus H1N1. Toda vez que a Ana Júlia precisa tomar a vacina contra a gripe, é aquele chororô. Mas aos 5 anos ela já entende que se vacinar é importante. Ana Júlia, doeu muito? Não, só que doeu só um pouquinho. Mas você sabe que é importante vacinar para não ficar dodói? Sim. Você gosta? Não. Gostar não gosto. Mas é importante, né? É. Todos os anos, a mãe da Ana Júlia prioriza a vacinação contra a gripe. Desde quando que ela toma a vacina da gripe? Desde os 6 meses. Desde os 6 meses, assim, quando abre a campanha, eu sempre trago para vacinar. No Brasil, a vacinação contra a gripe só atingiu a meta depois de 3 meses, ao contrário de 2016, que em 3 semanas o público-alvo já tinha sido imunizado. Apesar de alcançar a meta, o Ministério da Saúde divulgou que o número de mortes por gripe no Brasil praticamente triplicou. De janeiro a julho deste ano, 839 pessoas já morreram por causa da gripe. 60% dos casos foi por H1N1. É o vírus que mais tem circulado no país. Quase 200% a mais do que em 2017, quando o número de mortes foi de 285. Até julho de 2018, 4.680 pessoas foram infectadas pelo vírus da gripe, enquanto no mesmo período do ano passado foram 1.782. O aumento do número de óbitos foi proporcional ao aumento do número de casos. Esse foi um ano que a gente teve quase 5.000 casos reportados e registrados, contra os 1.700 e poucos casos do ano passado. Então, o percentual de óbitos foi igual. Como teve mais casos, teve mais mortes, né? De acordo com a especialista, alguns fatores podem ter contribuído para o aumento de óbitos. Entre eles estão a mutação do vírus e a não imunização da população que pertence aos grupos de risco. Existem 2 coisas. Primeiro, que as pessoas chamam de gripe qualquer coisa que tosse, dá dor de garganta. Então, tem gente que tem rinite alérgica, tem gente que está com outras viroses respiratórias que não são influenza e chamam de gripe porque não se sabe qual o vírus que ela está, né? Então, isso é muito importante, a gente desmistificar essa situação. De acordo com o Ministério da Saúde, a vacinação continua enquanto houver estoque disponível. Então, minha mensagem é, sim, que
que todo mundo que possa ser vacinado seja vacinado, mas principalmente atenção aos que têm maior risco de complicações e de morte pelo vírus influenza. Uma pesquisa divulgada hoje mostrou os piores resultados da história da medicina no Brasil. Quase todos os pacientes de São Paulo tiveram problemas com o plano de saúde. O levantamento feito pelo Datafolha também ouviu os médicos e o cenário não é nada animador. Veja agora na reportagem de Jonathan Alcalá. O Brasil tem hoje quase 14 milhões de pessoas cadastradas em algum plano de saúde particular. Consultas médicas e exames foram os serviços mais usados pela população. Em todos eles, o índice de usuários que tiveram algum problema na utilização dos serviços chegou a 96%, um recorde histórico que cresceu 25% nos últimos 6 anos. De acordo com a pesquisa Datafolha, a maior dificuldade dos usuários está no pronto atendimento. As principais reclamações são do local de espera lotado, da demora para ser atendido e de exames negados. Existe uma aberração no atendimento médico no Brasil, que é esse fenômeno da pronto-socorrização. Isso é uma aberração, porque praticamente 90% das pessoas que procuram esses pronto-socorros são consultas de rotina, quando essas pessoas deveriam estar fazendo consulta com seus médicos, sejam eles adultos ou seja criança. Deveria estar fazendo consulta preventivamente. Por falta de opções para o atendimento nos planos de saúde, também cresceu o número de pessoas que recorreram ao SUS ou ao atendimento particular. Os diretores da Associação Paulista de Medicina consideram a situação inaceitável. Isso é muito ruim, em primeiro lugar, para o nosso sistema de saúde, porque tinha que haver uma harmonia muito grande entre esses setores. Eu penso que é preciso que a Agência Nacional de Saúde efetivamente tome as providências para que a rede de atendimento seja dimensionada de acordo com o número de usuários. Isso é importantíssimo para que as pessoas não tenham dificuldade de acesso. A pesquisa também ouviu o outro lado da saúde, a opinião dos médicos com relação aos planos e ao Sistema Único de Saúde. E o que se percebeu é que há conflito nos dois lados e instaurada uma crise de confiança. 9 em cada 10 médicos disseram que sofrem interferência das empresas para o exercício na medicina. A maioria aponta restrição para solicitar exames ou prescrever medicamentos de alto custo. No sistema público de saúde, a situação é pior. Só 2 entre cada 10 médicos declararam conseguir internar um paciente com facilidade. Preciso que os médicos não sejam tolhidos na sua autonomia, na sua liberdade profissional. A Ingrid é um reflexo dos resultados apresentados hoje. Foi ao pronto-socorro de um hospital público com pneumonia e não pôde ser internada. Faz 7 dias que eu estou tossindo muito. Aí eu vim passar para ver o que era, porque à noite eu não durmo e fico com falta de ar. Aí eu passei aqui e ele falou que eu estou com medo de pneumonia. Só me passaram o remédio e mandou para casa. A Cristiane reclama que dificilmente encontra pediatras de plantão para atender a filha. A minha filha é especial, ela tem síndrome de Down e ela vive internada, entendeu? Porque ela tem a imunidade baixa. E aqui, raridade você achar um pediatra. Já cheguei aqui com ela com a saturação dela 84 e eu tenho que procurar outro hospital, ela quase desfalecida. Horrível. E veja a seguir, o maior traficante de armas do Brasil é condenado a mais de 12 anos de prisão nos Estados Unidos. E você vai ver também. A maioria dos brasileiros prefere pagar as compras com dinheiro, aponta Banco Central. Conhecido como o Senhor das Armas do Brasil, Frederic Barbieri foi condenado hoje pela Justiça Americana a 12 anos e 8 meses de prisão por tráfico internacional de armas. E essa decisão foi tomada por um tribunal federal de Miami, no estado americano da Flórida. Segundo o procurador Benjamin Greenberg, Barbieri atuou entre maio de 2013 e fevereiro de 2018, juntamente com outras pessoas, no comércio de armas com numeração raspada. O procurador alegou também que Barbieri enviava malotes contendo armas para intermediários, sem avisar o conteúdo dos pacotes, além de traficar armas, acessórios e munição dos Estados Unidos para o Brasil.
Além disso, a justiça americana determinou o confisco de 9 milhões e 600 mil dólares do traficante. Em junho de 2017, um carregamento de 30 rifles AR-15 e 30 fuzis AK-47, escondido em 4 aquecedores de piscina, foi interceptado no aeroporto do Galeão, zona norte do Rio de Janeiro. Em fevereiro de 2018, agentes federais executaram um mandado de busca em um galpão alugado por Barbieri, em Vero Beach, Flórida. Lá, as forças de segurança encontraram 52 fuzis, 49 já preparados para serem enviados para outros países com numeração raspada. Foram encontrados ainda 2.000 munições e material de empacotamento. O número de consumidores inadimplentes no país bateu recorde em junho, segundo o levantamento da Serasa Experian. Veja essa e outras notícias nos destaques da economia. Segundo o levantamento, 61 milhões e 800 mil consumidores estão devendo na praça. É a quinta alta mensal seguida e o maior patamar da série histórica iniciada em 2016. O valor do montante foi de 273 bilhões de reais, com média de 4 dívidas por CPF. Segundo o Serasa, o enfraquecimento do ritmo de crescimento econômico contribuiu para manter as taxas de desemprego em patamares elevados e, consequentemente, os níveis recordes de dívidas atrasadas. E um estudo do Banco Central divulgado hoje revela que a maior parte dos brasileiros ainda prefere pagar suas compras com dinheiro. Segundo a pesquisa, 60% dos entrevistados responderam que utilizam essa forma de pagamento com mais frequência. Mas o uso de dinheiro em espécie vem caindo. No levantamento anterior, divulgado pelo Banco Central em 2013, o índice de consumidores que preferia o dinheiro era 78%. 4% dos entrevistados disseram que nunca usam dinheiro ou moedas para pagar compras. A Confederação Nacional da Indústria revelou que a confiança dos empresários da indústria subiu 0,6% em julho, mas está longe de reverter a queda recorde de 5,9 pontos, registrada em junho em decorrência da greve dos caminhoneiros. A confiança é maior entre os industriais da região norte. O indicador representa um termômetro das tendências de investimento. Com os empresários pouco otimistas, as empresas congelam projetos e travam o crescimento da economia. Agora o mercado financeiro, o dólar fechou em alta nesta quinta-feira. A moeda norte-americana subiu 0,09% e encerrou o dia cotada a R$ 3,845 na venda. A polícia britânica acredita ter identificado os suspeitos do envenenamento com Novichok, do ex-agente duplo russo Sergei Skripal e de sua filha Yulia, que seriam russos. A informação é da agência britânica Press Association. A identificação foi realizada após comparações entre imagens das câmeras de vigilância e documentos de pessoas que entraram no país na época. Segundo os investigadores, os suspeitos são russos. A informação é da agência britânica Press Association, que citou uma fonte ligada ao caso. Procurada pela AFP, a Scotland Yard se negou a comentar a revelação. Skripal e sua filha foram envenenados no início de março em Salisbury, sudoeste da Inglaterra. Hospitalizados em estado crítico, os dois sobreviveram após várias semanas de tratamento intensivo. Além dos Skripal, em 30 de junho, um casal de britânicos foi afetado pela mesma substância. Os investigadores tentam determinar se o veneno provém do mesmo lote usado contra os Skripal. O governo britânico atribuiu os envenenamentos à Rússia, uma acusação negada por Moscou. E as autoridades da Colômbia capturaram o suposto autor do sequestro e morte de uma equipe de jornalistas do Equador. Os profissionais foram mortos no cativeiro em abril, por dissidentes da ex-guerrilha das Farc. As autoridades colombianas capturaram Gustavo Ângulo, o suposto autor do sequestro da equipe de imprensa do jornal El Comercio de Quito. Os jornalistas foram mortos por um grupo dissidente da ex-guerrilha das Farc. De acordo com informações que temos, foi quem supostamente interceptou a van em que a equipe de reportagem estava viajando em Mataje, no Equador. Ele transferiu a equipe depois para a Colômbia.
O homem conhecido como Xerri foi preso na última terça-feira em uma operação no departamento de Narinho. Os sequestradores pretendiam trocar os reféns por parentes do dissidente das Farc, Walter Arissala, que estão presos no Equador. Segundo os dissidentes, a negociação foi frustrada pelas operações militares. E veja a seguir, Israel aprova a lei que define o país como um Estado exclusivamente judeu. E você vai ver também. Cirurgião plástico e a mãe dele, apontados como responsáveis pela morte de bancária, são presos no Rio de Janeiro. O centro de São Paulo viveu um dia de tensão por causa de um confronto entre viciados e guardas municipais na região da Cracolândia. Revoltados com uma operação de limpeza no local, os usuários de drogas fizeram barricadas nas ruas, atearam fogo em objetos e ainda tentaram assaltar pessoas que passeavam de carro pelo local. As marcas do confronto podiam ser vistas na viatura da Guarda Municipal. O vidro traseiro quebrado foi um dos prejuízos causados pelos ataques dos viciados. Na mão do guarda, a arma usada, um coquetel Molotov. Cenas de mais um dia de tensão na Cracolândia, no centro de São Paulo. De acordo com o relato do comando da Polícia Militar, a confusão começou quando a prefeitura fazia uma operação de rotina de limpeza no local. Alguns viciados se revoltaram com a retirada dos objetos e partiram para cima dos agentes. A Guarda Municipal, que prestava apoio, revidou. Houve confusão e durante o tumulto alguns viciados ainda teriam tentado assaltar motoristas que passavam pelo local. Os viciados atearam fogo em alguns objetos e fizeram barricadas para bloquear as ruas do local, como mostram essas fotos. Essa outra imagem revela um motorista sendo abordado. Um grande número de guardas municipais foi deslocado para a Cracolândia. Um cerco foi feito no local ocupado pelos viciados e a situação demorou aproximadamente 2 horas para ser controlada. Esse homem, que é usuário de crack, estava no local no início do tumulto. A perna dele estava ferida. O motivo, segundo o homem, foram estilhaços de uma bomba lançada pela Guarda Municipal. Como é que começou a confusão? Através deles. Nós estávamos de boa. Os traficantes estavam vendendo droga, nós estávamos de boa. Quando chegou aí prenderam um dos nossos, né? Que foi preso inocente. Aí começou o gira-gira. A Cracolândia é um problema antigo e que incomoda muito a população. Uma pesquisa divulgada essa semana revelou que 59% dos entrevistados querem que o combate ao tráfico de drogas no local seja considerado prioridade para a prefeitura. O levantamento foi feito pelo Ibope em parceria com a rede Nossa São Paulo. Ao todo foram ouvidas 800 pessoas entre os dias 5 e 22 de abril. Em dezembro do ano passado, o Hit Notícias veiculou a série Libertos pela Fé. Com um drone, nossa reportagem mostrou a rotina dentro da Cracolândia e o drama de quem mora próximo ao local. Vou ao mercado com medo, volto com medo, tá? A minha vida é medo. Eu vivo sobre calmante. O médico Denis Furtado e a mãe dele, Maria Furtado, foram presos hoje. Os dois estavam foragidos desde domingo, quando a bancária Lilian Calisto morreu de complicações, após passar por um procedimento estético na casa do profissional, na Barra da Tijuca. Denis e Maria foram encontrados em um centro empresarial na Barra. Os dois estavam no escritório de um advogado negociando a rendição. O médico é acusado de ter provocado a morte da bancária Lilian Calisto, de 46 anos, após um procedimento estético. A intervenção foi realizada na cobertura de um apartamento na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, Denis não é especialista e realizava os procedimentos em local inadequado. E o profissional é um antigo conhecido da polícia. Ele tem anotações criminais por homicídio, porte ilegal de arma e ameaça. E é réu em mais de 10 ações. O registro dele, que possibilitava o exercício da medicina, foi cassado hoje pelo Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal. Ele não tinha autorização para exercer a função no Rio de Janeiro. Em vídeo divulgado nas redes sociais, Denis disse que a morte da bancária foi uma fatalidade. Como todo mundo sabe, aconteceu uma fatalidade. Mas uma fatalidade que acontece com qualquer médico. Uma paciente minha, no consultório, após um procedimento de bioplastia de glúteo, que eu já realizei, 9.000, ela
saiu do consultório muito bem e umas 6 horas após eu a levei para o hospital e ela chegou ao óbito algumas horas após, com parada cardíaca. É um mistério ainda a causa da morte, mas é uma injustiça o que estão falando de mim na televisão. É uma injustiça me acusarem de não ser médico, eu tenho CRM ativo. É uma injustiça dizerem que é um procedimento que não é habilitado. O boletim médico indicou que Lilian Calisto deu entrada no hospital Barra d'Or com falta de ar, taquicardia e pele azulada. A suspeita é de que a aplicação de uma substância conhecida como PMMA tenha sido feita de modo excessivo e ocasionou uma embolia pulmonar que levou a bancária à morte. O parlamento israelense aprovou hoje a polêmica lei que define o país como um estado exclusivamente judeu. A lei prevê apenas o hebraico como língua oficial, reduzindo o árabe a uma categoria especial. A lei do Estado-nação, que determina que Israel é a pátria histórica do povo judeu e eles têm um direito exclusivo à autodeterminação nacional, é acusada de ser discriminatória com relação às minorias que vivem no país. Ela foi aprovada no parlamento israelense por 62 votos a favor e 55 contra, com apenas 2 abstenções após um intenso debate. A nova legislação estabelece que todos os judeus terão o direito de migrar a Israel e obter a cidadania de acordo com as disposições da lei. O texto atuará para reunir os judeus no exílio e promoverá os assentamentos judaicos em seu território com a alocação de recursos para esse fim. A nova lei, que é essencialmente simbólica, foi aprovada pouco tempo depois do aniversário de 70 anos da fundação do Estado de Israel, comemorado em maio deste ano. Ela é vista como discriminatória principalmente por palestinos, que permaneceram no país após a criação do Estado de Israel em 1948. E veja a seguir, o hospital se prepara para implantar serviço de transplante de medula óssea em Mato Grosso do Sul. E você vai ver também mercado promissor. Conheça o pequeno robô que será capaz de entregar todo tipo de encomenda. Foram apenas 164 transplantes de medula óssea realizados no Brasil, segundo o Registro Nacional de Doadores Voluntários. E são poucos os locais no país que realizam essa cirurgia. Mas em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, um hospital se prepara para implementar o serviço de transplante de medula óssea. Uma notícia que traz ainda mais esperança para pacientes e médicos que lidam todos os dias com o tratamento e a espera dos procedimentos. Luiz Carlos sofre de mielodisplasia, um tipo de câncer no sangue. A cada 15 dias, ele viaja 320 quilômetros de Bela Vista para a capital para fazer uma transfusão sanguínea na Santa Casa de Campo Grande. No começo foi um choque, né? Porque, como eu falei, nunca tinha ficado internado antes, né? Aí no começo do ano, praticamente em novembro, fiz um exame admissional para entrar numa empresa lá em Bela Vista, MS, e aí que deu no hemograma abaixo, né? Sol e chuva, sol, trabalhando sempre, né? E é uma rotina completamente diferente. A cura para a doença do Luiz pode ser alcançada através de um transplante de medula. Atualmente, os pacientes que precisam deste procedimento são encaminhados para São Paulo, o que não é o ideal. É complicado porque o paciente já é imunossuprimido, né? Então ele tem que pegar avião, ele sai da sua casa. Geralmente no SUS, a maioria, né, tem uma dificuldadezinha financeira, então assim, é difícil a família estabelecer. O paciente acaba sendo muito bem recebido no centro de transplante, mas a maioria dos centros de transplantes, eles são unidades fechadas pelo risco desse paciente pegar infecção. Então, geralmente, a família não consegue ficar no mesmo lugar do paciente. Em breve, esses pacientes não vão mais precisar ir tão longe para realizar o procedimento. Eles terão a chance de fazer o transplante de medula aqui mesmo na Santa Casa.
A ideia da Santa Casa é abrir o transplante autólogo, que é de menos complexidade, porque o halogênico precisa de cuidados bem mais especiais, né? Precisa de um laboratório com testes genéticos muito maiores, então é um pouquinho mais complexo de se fazer. A direção da Santa Casa já deu aval para que sejam feitas as adequações físicas necessárias e agora corre atrás de recurso para a aquisição de 2 equipamentos que custam cerca de R$500 mil. A expectativa é que os transplantes de medula comecem a ser realizados dentro de um prazo de 3 ou 4 meses. É uma expectativa para um hematologista ter um centro de transplante na cidade, é uma expectativa muito, muito grande, né? Então, se a gente conseguisse, nossa, a gente ia ter os pacientes na mão aqui, poderia, né, começar a acompanhar, porque muitas vezes eles vão, a gente não sabe o que está acontecendo. A médica hematologista aproveita para lembrar a população da importância de se cadastrar como doador de medula. E vai o meu apelo também, né, às pessoas a se tornarem doadores de medula óssea, que são pessoas que precisam, né? Quanto mais doador a gente tiver, mais chances esses pacientes vão ter também. Os cavalos de Przewalski não são vistos na Mongólia desde a década de 1960. Mas um zoológico de Praga tenta mudar esse cenário. É verdade, lá existe um programa de reintrodução da espécie ao seu habitat natural. Esta égua de Przewalski viajou mais de 6.000 quilômetros até chegar ao seu lar. Hanna, Helm, Spes e Yania foram as mais recentes a participar de um programa de reintrodução do Zoológico de Praga, que leva cavalos selvagens de volta à Mongólia desde 2011. Os aviões do Exército Tcheco já fizeram 8 viagens de transporte de cavalos e já transportamos 31 cavalos da Europa para a Mongólia assim. Em uma fazenda administrada pelo zoológico, as 4 fêmeas foram sedadas e colocadas em um caminhão. Foi o começo de uma viagem de 30 horas até as estepes que eram o lar de seus ancestrais. As viagens foram financiadas por zoológicos do mundo inteiro, visitantes do Jardim de Praga e pelo Exército Tcheco. No dia do carregamento, nosso veterinário precisa anestesiar os cavalos com uma combinação de tranquilizantes para que fiquem calmos, sem estresse e não tentem escapar dos caixotes. Na Mongólia, os cavalos seguem a viagem por terra até serem soltos no Parque Nacional de Taquintal, na reserva de Great Gobi Bee. Outros 220 dos 800 cavalos selvagens da espécie vivem no local. Taquintal é o último lar real dos cavalos selvagens e foi em Guntanga, em 1969, que o último cavalo selvagem foi visto. Os cavalos vão passar um ano em espaços cercados antes de serem libertados na estepe à sombra de seus ancestrais. Mais de 100 mil entregas são feitas por dia na China, em um mercado que não para de crescer. E um pequeno robô autônomo capaz de entregar todo tipo de encomenda promete conquistar esse segmento de negócio. Um novo tipo de entregador tem chamado a atenção nas ruas de algumas cidades da China. É um pequeno robô autônomo que entrega pacotes, alimentos e compras de todo tipo. Este robô é útil principalmente para levar produtos até a casa do cliente. Ele tem um radar a laser e 4 câmeras e pode fazer entregas entre 3 e 5 quilômetros de distância. O serviço pode ser solicitado através de um aplicativo de celular. O cliente seleciona os produtos, registra o endereço para entrega e paga, tudo online. O empregado da loja só precisa colocar o produto no robô. Ao chegar, o cliente aperta um botão no próprio celular para abrir o robô e pegar o pedido. Apesar de não poder entregar pacotes no interior de um edifício, como os humanos, os clientes veem algumas vantagens. Acredito que o ponto forte desse robô seja a economia de energia. Uma pessoa pode ficar exausta de tanto entregar pacotes. Este robô ajuda a reduzir a carga de trabalho e a acelerar todo o processo, porque não precisa de mão de obra humana. Segundo um estudo, a China é o maior mercado mundial de comércio virtual. Cerca de 52% dos habitantes fazem uma compra por semana no celular. Em outros países, apenas 14% da população compra na internet com tanta frequência.
E o Jornal das 22 termina aqui. Excelente noite para você. Voltamos amanhã. Uma boa noite para você e até amanhã.